Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui começando a semana, trazendo a nossa leitura de hoje. Esse é um canal que oferece leituras todos os dias, estamos sempre por aqui interpretando as cartas e passando respostas a todo mundo que precisa da ajuda dos oráculos. Então, se você está nos visitando aqui pela primeira vez, conhecendo o canal agora, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like no vídeo. Isso tudo é muito importante para você contribuir com o canal e para as nossas leituras aqui sempre gratuitas alcançarem mais pessoas e a gente sempre dá um andamento nesse projeto, certo? Então conto com você. Vamos à nossa mesa. Qual é o tema que a gente tem para conversar? Como a situação vai acontecer aqui? É o seguinte, então nós temos dois decks de baralho cigano com as pedrinhas e dessa vez o tarô de Marsella também, que será combinado ao baralho cigano aqui na leitura. Você vai fazer a sua escolha por onde nós temos as pedras, nos decks aqui de baralho cigano, tá? O tarô de Marsella vai ser usado como complemento na leitura para todo mundo, para quem fizer a escolha da esquerda ou da direita. Então não se preocupem com esse monte aqui, só com esses dois onde há as pedrinhas. E aí você vai escolher então o seu baralho para ganhar a sua mensagem com a gente. Já começa a perceber, a sentir qual é o baralho que chama mais a sua atenção. Da esquerda, ali da corujinha com uma pedra de jaspe vermelho, ou da direita, aqui do fundo azul de estrela de 6 pontas, com a pedra amazonita. Então, já começa a fazer a sua escolha, enquanto eu vou comentar sobre o nosso tema de hoje, nosso assunto aqui para a conversa. Do que a gente vai falar? A pergunta é a seguinte: seremos felizes juntos? O que está nos atrapalhando? Duas perguntas, então, né? Na verdade, que compõem o nosso tema. E para isso nós teremos, para cada escolha aqui de baralho, 7 cartas na mesa. 6 cartas do baralho cigano, mais um arcano maior do tarô de Marsella, tá? Então é assim que vai funcionar a sua mensagem. E aí, antes de a gente entrar então nas cartas, só aquela instrução rapidinha para quem está participando pela primeira vez saber como proceder. Você está escolhendo o seu baralho, eu começo sempre pelo da esquerda. Se essa for a sua escolha, já vai comigo direto. Se você escolheu da direita, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, onde eu deixo o tempo para cada um. Aí você não precisa ficar assistindo toda a mensagem da esquerda para esperar a sua vez na direita. Você pode avançar o vídeo e você vai ter a informação de tempo para isso aí na descrição, certo? Assim como outras informações também que você encontra aí na descrição do vídeo. Então, a gente vai começar a partir de agora. Não tenha pressa aqui para receber a sua mensagem, eu sempre comento isso também, né? Nesse canal eu não tenho pressa, querer terminar o vídeo rápido, sabe? A minha preocupação é a de te passar uma mensagem de qualidade. Então eu vou fazer a interpretação com calma, baralhar, colocar as cartas, explicar tudo certinho, para que você possa ter a sensação de ter recebido como se fosse uma consulta dentro do tema que eu sempre proponho em cada vídeo, né? Então, se você viu aí a notificação, chamou a sua atenção, é um assunto para o qual você precisa de uma resposta, então você vai ter uma boa mensagem aqui, certo? Vamos lá então, começando pelas cartas da esquerda. Seremos felizes juntos, né? Você e a pessoa em quem você está pensando, você e ele ou você e ela, se vocês serão felizes juntos, e o que pode, de repente, estar atrapalhando a relação ou as oportunidades a dois. Vamos dar uma olhada nisso então. Colocando as cartas aqui para você. Então, para essa leitura faremos assim. São duas perguntas. Eu vou montar duas piramidezinhas aqui na mesa com 3 cartas. E aí cada pirâmide vai responder uma pergunta, né? Então a primeira, seremos felizes juntos? Você e ele, ou você e ela, né? E a segunda a gente vai usar para ver o que de repente está atrapalhando, o que são energias agora que bloqueiam a relação, que geram dificuldades. E o arcano maior do tarô de Marsella vai nos ajudar a entender mais das coisas, vai complementar a nossa leitura, tá? Então vamos lá. Já temos a nossa primeira pirâmide, a segunda agora. De vídeo para vídeo eu sempre vou dando uma alterada na disposição das cartas na mesa, os decks de baralho, né, para a gente sempre ter aqui novas e diferentes possibilidades nas nossas leituras, cores diferentes, né, com cartas diferentes, pedras diferentes.
Isso é legal para deixar tudo mais dinâmico aqui pra gente, né? Então, pronto. O baralho cigano tá todo aí na mesa já, com o que a gente vai precisar. As 6 cartas, com 2 piramidezinhas aí formadas em 3 cartas cada uma. E nesse espaço aqui, então, vem agora o arcano do tarô de Marsella. Muito bem. Aí estão então as suas cartas. Ali, no que nós temos à esquerda, tá? Na pirâmide da esquerda, a ambulância passando. Aqui é a avenida, tá, gente? Então, barulho de rua normal. Aqui na esquerda, a gente vai analisar então se você e ele ou você e ela serão felizes juntos, né? Se há caminhos abertos para a felicidade a dois. Essa resposta, então, estará nessas 3 cartas. Nas 3 cartas aqui da direita, com o baralho cigano, o que de repente está atrapalhando vocês agora. Ou mesmo se você sentir que não tem nada atrapalhando, quais são as situações com as quais se deve ter cuidado para problemas não acontecerem a dois, tá? Então é legal termos essa perspectiva também, porque aí atende todo mundo, né? Depende de qual for a sua situação, as cartas vão se encaixar aqui para você. E o tarô de Marsella eu vou abrir por último para a gente, então, complementar tudo que o baralho cigano vai mostrar, vendo se o tarô se combina com o baralho cigano ou se simplesmente vai somar informações para a gente. Então vamos lá, abrindo aqui primeiro, para ver se vocês serão felizes juntos. Olha só, vem o caixão, o livro e a carta da lua. Aqui é o seguinte, gente, temos uma carta complicada que é a carta do caixão, né? Mas também temos uma carta muito boa, que é a carta da lua, e a carta do livro, que vem falar sobre uma situação que é bem importante a dois, que vai falar sempre sobre os aprendizados, né? Aquilo que a gente tem a ensinar e a aprender dentro de um relacionamento, né? É a troca, aquilo que a gente traz como a nossa bagagem, o que a gente passa para outra pessoa e vice-versa, o que a outra pessoa tem a nos transmitir da bagagem dela de vida, tá? Então a gente percebe aqui, né, uma energia entre vocês que flui de uma forma muito positiva, com a lua, com as emoções que se combinam aqui, com a troca de sentimentos, né, com um clima de romantismo que é criado a dois, tá? Então essa carta ajuda muito para que um reconheça no outro as qualidades, né? Os valores, é o reconhecimento, a valorização que vem aqui na Lua. Isso é muito bom, porque conecta duas pessoas, tá? Exatamente para a construção de algo positivo a dois, junto com a energia do amor, da emoção, né? Para a expressão dos sentimentos, aqui também com esse clima da carta da Lua, da carta 32. A gente tem o caixão mostrando assim, que de repente vocês podem atravessar dificuldades juntos, tá? Que vão necessariamente resultar em um fim da relação. Então é uma carta que está mostrando aqui que não, vocês não serão felizes juntos. Calma, não é bem assim que a gente olha para o baralho, né? Bastante gente já vai olhar aqui para o caixão e vai na palavra-chave. Ah, é término, né? O caixão é término. Então, essa carta aqui está dizendo que não há a possibilidade de felicidade a dois. Calma, né? Temos bastante coisa para a gente olhar aqui na mesa e a gente já está vendo também uma carta muito boa, então depende de como a gente encaixa as informações aqui, tá? Essa carta do caixão pode falar de algumas dificuldades pelas quais vocês atravessam e que podem gerar alguns bloqueios na relação, né? Naquela situação de, muitas vezes, idas e vindas, tá? Tá tudo bem agora, de repente acontece alguma coisa e um fica de cara virada para o outro, tá? E aí é onde deixa de fluir essa energia da lua, né? A interrupção aqui dessa energia do amor, essa energia de sentimento no caixão, tá? Então, pode mostrar uma situação de afastamentos, de idas e vindas, aquela coisa que sempre gera, sim, um certo desgaste, né? Mas que também pode proporcionar aprendizado. Então, a carta do livro aqui, eu diria que é fundamental nessa piramidezinha aqui para você. Cada uma das cartas é fundamental, né? Mas nesse momento da sua leitura, eu vou colocar uma importância aqui, porque essa carta vai ser determinante para que vocês não repitam erros juntos, tá? Então, assim,
surgiu uma divergência, um ponto de vista diferente um do outro, brigou por um tal motivo. Passa depois, aquela briga passa, né? Por quê? A gente está vendo que isso tende a acontecer no caixão, mas a gente está vendo também uma energia que sempre pode reaproximar vocês aqui, na Lua, com esse clima de sentimento, de romantismo, de reconhecimento, de valorização. Então é assim, de repente na hora da raiva, dá uma divergência, vem uma discussão, né? Aí você não quer saber, chuta o balde, aí, né? Pronto, deixa pra lá, então, né? Não dá pra gente concordar. Aí passa um pouco, baixa a poeira daquilo ali, né? Que foi, então, proporcionado pela carta do caixão, de repente um clima difícil a dois. Baixa essa poeira, vem a lua. Aí você começa a se lembrar do que a pessoa representa, né? Do que ela significa para você, quais são os valores positivos também que a outra pessoa tem, não só os defeitos, né? E vice-versa, você com esse tipo de sensação e a outra pessoa também, experimentando o mesmo em relação a você, as suas virtudes, as suas qualidades, o que você tem de bom. Na hora da raiva é muito fácil, a gente só vê os defeitos, os problemas e pronto, acabou e tá bom então, deixa quieto, não tô com paciência, não tô com saco, né? E pronto, caixão, né? Então isso pode dar uma impressão sim de que as coisas acabam, de uma dificuldade para uma caminhada feliz a dois, mas é uma carta que está mostrando cuidados que precisam ser tomados já aqui, né? Porque se de repente vocês não aprenderem juntos com as coisas ruins que podem acontecer, elas tendem a se repetir, gerando dificuldades na relação, atrapalhando o fluxo dessa energia da Lua, tá? Então, o que que a gente consegue visualizar com essas três cartas? Dá para vocês serem felizes juntos? Sim, mas é necessário ter presença de espírito, percepção, aprender com os erros cometidos, com as coisas que dão erradas a dois, a partir do momento de onde baixa a poeira para uma nova conversa, para uma reaproximação, para que as coisas que deram errado não se repitam, senão fica nesse ciclo e aí sim, a felicidade acaba sendo dificultada, né? Porque cada vez mais há um desgaste emocional aí, e aí a gente tende a uma energia, a caminhar para uma energia que se perde. Aí sim a ideia é mais próxima do término do caixão. Mas a gente está vendo que essa situação pode ser evitada, né? Se a gente se propuser a aprender com os erros, a não teimar em ficar repetindo um comportamento que pode ser nocivo para a relação, a não querer ficar batendo de frente, não querer ter razão, né? Priorizar ser feliz. Essa é a grande ideia. Se vocês juntos priorizarem ser felizes, então é possível trabalhar essa situação aqui para prevalecer a energia positiva da Lua entre vocês, tá? Então, a nossa pergunta aqui, seremos felizes juntos, né? Vocês serão felizes juntos, você e ele ou você e ela? Dá para ser sim, mas nós temos situações que envolvem aprendizado aqui, tá? Então, é ficar ligada, é ficar ligado nisso, nas situações que podem atrapalhar, não repetir padrões de comportamentos negativos, aprender com o que a relação ensina, tá? Isso vale para você, vale para a pessoa que você tem ao seu lado, certo? Como você está aqui recebendo a leitura, você tem mais essa oportunidade, então, de tomar o conhecimento das coisas, né? Agora a gente vem para a piramidezinha aqui da direita. Então, o que está atrapalhando vocês, né? Mais ou menos, a gente já viu um pouco disso aqui também, né? Então, agora é que a gente vai pontualmente falar das situações que exigem cuidado, né? E de repente até mesmo o quanto o que vai abrir aqui combina com o que estava lá na esquerda, ou não, né? Não é uma regra, mas pode acontecer de cartas se combinarem ali de a gente conseguir estabelecer uma conexão. Então vamos ver, de qualquer modo, o que está atrapalhando vocês ou o que pode atrapalhar, cuidados para serem tomados, tá? Aqui vem então a carta dos lírios, da montanha e das estrelas. Então, o que está atrapalhando vocês ou o que pode vir a atrapalhar, né? A gente tem uma situação aqui que é a seguinte: de repente, de fingir que os problemas não acontecem, tá? A carta dos lírios ela fala sobre a paz, a harmonia, a tranquilidade, que muitas vezes é a imagem que a gente quer passar para os outros, né? De que, por exemplo, que eu tenho aqui um relacionamento, que eu estou feliz com a pessoa que eu tenho ao meu lado, né? Que eu tô feliz, que eu estou bem sucedido ou bem sucedida, enfim. E aí a gente fica vendendo essa imagem, né? De harmonia, de tudo certo, sabe? Para ninguém achar que a gente tem problema. Isso é muito frequente de acontecer, tá? Pessoas que agem dessa forma.
ignorando os problemas, ignorando as dificuldades, tá? A carta dos lírios falando sobre isso, combinada com as estrelas, que de repente fala sobre o que nesse contexto, a carta das estrelas, dentro do que está atrapalhando vocês ou do que pode atrapalhar. É assim, sonhar demais, né? O pensamento nas nuvens, sabe? E aí esquecer do presente, do dia de hoje, da realidade, do que está acontecendo, sempre ficar aqui fazendo planos, idealizando, sonhando, né? O que tende muito a gerar uma dificuldade, olhando para esse lado que seria o lado mais difícil da carta das estrelas, né? Porque a gente está vendo aqui nessa piramidezinha o que está atrapalhando vocês, tá? Então a gente vai ter que extrair das cartas aqui um aspecto mais difícil delas, para entender o que pode atrapalhar. E a carta das estrelas, em linhas gerais, ela é uma carta muito boa, que traz energia de êxito, fala dos sonhos, das realizações, mas quando essa energia está em desequilíbrio, qual é o problema? Ficar sonhando demais e esquecer de viver no mundo real, né? Porque aí a gente, combinado com os lírios, essas duas cartas juntas aqui mostram uma tendência de ignorar os problemas, de não querer enxergar o que está dando errado entre vocês, né? Principalmente para passar uma imagem de que está sempre tudo bem, né? Aquela foto com um sorriso em rede social, encontro em família, de casal, tá tudo bem, sabe? Porque parece que as pessoas nos veem expressando uma aparente felicidade, e isso alimenta o nosso ego, tá? Então, essa situação pode causar problemas. Essa situação de repente está atrapalhando vocês ou pode atrapalhar vocês. Por quê? Dificuldade de enxergar onde estão as dificuldades. A dificuldade de enxergar onde estão as dificuldades é redundante, né? Vou reconstruir a minha frase. Dificuldade para enxergar onde estão os problemas da relação, né? Onde estão aí as situações que precisam ser tratadas entre vocês e que vão gerando bloqueios aqui, ó. Por quê? Se vocês não conseguem olhar para a realidade, né? Aceitar os fatos, tem muita gente que é assim, né? Que coloca, como dizem, um óculos cor-de-rosa e ignora todos os problemas e não quer enxergar nada que está errado, está sempre tudo bem, né? É aquele pensamento meio de autoajuda excessivo, tá? Autoajuda não é ruim, o problema é quando a autoajuda ignora os problemas para fingir que está tudo bem, tá? Então pode ser mais ou menos essa situação, que é a do óculos cor-de-rosa, ignorar os fatos, ignorar a realidade, viver no mundo de sonhos, né? E aí vai gerando o quê? Bloqueios entre vocês, dificuldades, vocês não conseguem se fortalecer juntos para encarar desafios, simplesmente porque a realidade é ignorada, tá? E aí, qual é o problema disso tudo? A gente consegue então combinar esse monte da direita com o monte da esquerda, tá? Com a piramidezinha daqui com a daqui. Por quê? A gente não falou aqui sobre a necessidade de presença de espírito, de ficar ligada, de ficar ligado para não ignorar os aprendizados que a relação proporciona, para não ficar tendo desgastes de idas e vindas, desentendimentos que se repetem, tá? Para isso é necessário enxergar os problemas para tratá-los. Senão, o que acontece? Os erros se repetem, tá? Então, essa situação de repetição de erros, por ignorar os fatos, é que de repente está atrapalhando a felicidade de vocês, ou que pode vir a atrapalhar a felicidade de vocês. Então, não se preocupa em fingir que você vive uma relação perfeita, porque bastante gente também quer criar essa imagem, né, de que está num relacionamento perfeito, de que está feliz para mostrar para os outros. Não importa como os outros te enxergam, né, ou como enxergam o que você vive, importa como você se sente em relação ao que você vive, tá? Não se apegue aos pensamentos alheios, né, porque ninguém vai cuidar das suas contas, certo? Então, assim, importa como você está fazendo valer a sua vida. Então, dica aqui, olho no presente, pés no chão, não ignorar os problemas, né? Aceitar os fatos, as circunstâncias, para ver do que tem que tratar, para que os problemas não virem bola de neve e aí acabem atrapalhando a felicidade de vocês, né? Essa carta do caixão que está aqui não é à toa, não, né? Quando a gente combina toda a leitura agora, a gente vê que se as coisas começarem a ir para um caminho que não é legal, né? E vocês forem juntos jogando para baixo do tapete, sabe? Ah, não, esconde isso daí, ninguém pode ver que a gente tem esse problema, não, né? Esconde, põe para baixo do tapete, finge um sorriso aí, tá? Ó para onde a coisa vai. Aí vai lá no caixão, tá? Aí a felicidade de vocês fica comprometida. Se tudo isso daqui for assimilado, então a gente tem um caminho que pode apresentar felicidade a dois? Sim,
tá? Então essa é a sua resposta pelo baralho cigano. Vamos abrir o tarô agora, complementando. O arcano do louco, olha que interessante. Quando acontece isso, eu sempre falo que é a sabedoria dos oráculos agindo. Por quê? O louco tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui sobre fingir felicidade, sobre ignorar os problemas, jogar a sujeira para baixo do tapete, fingir que nada está acontecendo para passar uma imagem. O que significa isso tudo? Dá uma de louco, né? Não, não tem problema não. Não, tá tudo bem com a gente. E aí, tá tudo bem? Tá, né? Então, assim, aquela pessoa que nem pensa para falar. Quando alguém pergunta, tá tudo bem? Tá. Tá tudo ruim, mas fala que tá tudo bem. Isso é dar uma de louco, né? Isso é ignorar os problemas. Então, a gente percebe a necessidade do quê? De ouvir esse cachorrinho que tá chamando o louco aqui para a realidade, ó. Ó, presta atenção para onde você está caminhando, porque você pode se deparar com um precipício, né? Nessa carta, o precipício nem está sendo mostrado aqui, tá? Mas geralmente no Arcano do Louco nós temos ele caminhando ali para a beira de um precipício e é o cachorrinho que está avisando ele ali, né? Para falar, olha onde você pisa, né? Porque você pode se dar muito mal. Então presta atenção, chama mais a razão, né? Se liga mais na vida para cuidar dos problemas, porque os problemas surgem e eles precisam ser tratados, tá? Então, tudo que a gente falou aqui é muito real, gente, para uma relação poder funcionar. Tá? A gente tem que ter toda essa percepção, entender o que está dando errado. Às vezes a gente vê, por exemplo, nosso parceiro ou nossa parceira tendo atitudes que são negativas, mas a gente fica sem jeito de falar, ou a gente, pelo sentimento, deixa quieto, deixa a pessoa ser como ela é, mesmo a gente vendo que está errado e que uma hora vai dar problema. Aí é que tá, vai virando bola de neve. Então, não ignorar os problemas, não fingir que não há coisas erradas, não colocar o óculos cor-de-rosa, né, como eu já até comentei aqui, certo? Porque todo esse comportamento de jogar sujeira para baixo do tapete, então está atrapalhando ou em algum momento vai atrapalhar a felicidade de vocês. E como eu falei, reforçando a carta do caixão, não apareceu ali à toa, não. As coisas podem, de repente, chegar a esse termo se tudo o que foi recomendado aqui for ignorado, simplesmente, tá? Então a gente vê que a felicidade A2 pode existir, temos o livro e a lua aqui indicando o caminho da lua, principalmente com o amor que aparece aqui dentro, o sentimento, a troca afetiva, né? O clima de romantismo A2, energia de casal mesmo, que é importante para uma caminhada A2, com reconhecendo as virtudes, os valores, as qualidades do outro, mas fazer valer o aprendizado, o que vocês têm para aprender com a relação e não só querer que tudo seja perfeito, porque não vai ser, e se os problemas forem ignorados, a felicidade está comprometida. Então, atenção, tá, gente? Assim nós terminamos a nossa mensagem com o baralho da esquerda na mesa. Então, bastante dica, bastante orientação surgiu aí, hein? Então, vamos lá. Dando a sequência agora, como eu falei, praticamente uma consulta que você teve a chance de receber, né? Para poder se posicionar melhor aí com a pessoa que você tem ao seu lado ou com quem você deseja tentar construir uma relação, para ter mais chance de as coisas darem certo. Então vejam, quando a gente faz uma leitura de cartas, né? Antes de eu pegar o baralho da direita, ainda é para todo mundo aqui, tá? Quando a gente participa de uma leitura de cartas, não é só preocupado, não é só a preocupação de tentar entender o que vai acontecer, só adivinhar futuro. É principalmente observar quais são as tendências e como a gente pode agir dentro das tendências mostradas para fazer valer o que o baralho mostrou de positivo e para tentar contornar os problemas que o baralho mostrou também. Não é algo fatalista. Ah, então aquilo ali vai dar certo, não importa o que eu faça. Importa sim. Se a gente modificar a forma de agir, a gente transforma o que o baralho mostrou, tá? Então, aquilo ali então vai dar errado, não tem jeito. Muitas vezes tem jeito sim. E a gente antecipou aquele problema, soube como lidar com ele, transformamos o fato, certo? Então, isso que é importantíssimo de compreender. Agora sim, então, baralho da direita, aqui com a pedrinha amazonita, baralho de fundo azul, para quem fez essa escolha da mesa. Vamos lá, embaralhando as suas cartas, então, nosso tema, seremos felizes juntos? O que está nos atrapalhando ou o que pode atrapalhar? Então, a gente vai pesquisar a felicidade a dois aí, entre você e ele, ou você e ela, a pessoa de quem você gosta,
e o que está atrapalhando, ou de repente o que pode vir a atrapalhar a relação de vocês. Então vamos montar. Aqui vai funcionar da seguinte maneira: duas piramidezinhas de 3 cartas com baralho cigano e mais um arcano do tarô de Marsella, tá? Então a gente tem aqui na esquerda já uma pirâmide que vai nos dizer sobre a felicidade de vocês, se o baralho está apontando caminhos abertos para a felicidade a dois, ou se vai mostrar um bloqueio aí, né? E a gente vai ver aqui na direita, em outra pirâmide, o que está atrapalhando a felicidade de vocês ou o que de repente pode vir a atrapalhar. E aí exigindo atenção para que os avisos do baralho não virem problemas reais, né? Então vamos dar uma olhada. Já temos aí o baralho cigano todo posto, então deixa eu dar uma arrumadinha pra gente. E agora eu vou colocar o tarô naquele espaço vazio ali. O tarô que vai nos complementar a leitura, seja combinando com o baralho cigano, ou seja, somando informações, para enriquecermos aqui a nossa conversa. Então, um só, vamos lá. Então aqui na esquerda a felicidade a 2, na direita o que está atrapalhando ou o que pode atrapalhar vocês dois, tá? E o tarô para complementar tudo isso. Então vamos começar abrindo aqui na esquerda para a gente ver a felicidade a 2, como é que o baralho vai mostrar. Cartas da torre, do cachorro e das nuvens. Olha só, gente, nós temos aqui na carta do cachorro uma situação muito interessante que é a da confiança, do companheirismo, né? Uma situação de um estar ao lado do outro, um encontrar apoio no outro, né? Um poder contar com o outro. Isso é muito importante, a carta do cachorro, porque mostra essa energia que acrescenta, né? Então já afasta problemas, por exemplo, de desconfiança, de medos, inseguranças, né? Eu não consigo confiar na pessoa de quem eu gosto porque eu acho que vai me trair, ou que não vai corresponder ao meu sentimento. A gente tem aqui alguém ao seu lado, tá? E interessante que esse cachorro surgiu justamente combinado aqui com as nuvens, porque mostra exatamente o que eu falei aqui, muitas vezes as inseguranças, os medos que nós temos em relação ao comportamento da pessoa de quem nós gostamos em relação a nós, né? E isso muitas vezes não reflete a forma como a outra pessoa de fato se comporta, reflete os medos internos que de repente estão aqui mostrados pelas nuvens, tá? As incertezas, as inseguranças, o quanto isso daqui pode afetar o emocional, tá? Então é uma carta que mostra muito mais preocupações do que problemas reais, certo, gente? Então, já temos uma combinação aqui nessas duas cartas para te tranquilizar. Então, assim, acredite mais no que você pode viver com a pessoa de quem você gosta, né? Se você está em um relacionamento, então, com o seu parceiro ou com a sua parceira, acredite, tá? No que vocês têm para viver juntos. Confie, aprenda a confiar. E saber confiar é entregar, né? Porque muitas vezes a gente ter a dificuldade de confiar em alguém é muito da necessidade de exercer o controle sobre tudo. E não dá para você controlar a vida da pessoa de quem você gosta, tá? Não pode querer saber o tempo todo onde a pessoa está, o que está fazendo, com quem está falando, para onde vai, para onde foi, porque isso vai sufocar, isso vai criar problemas que podem ser evitados, né? Então, a gente mostra aqui com essas duas cartas que é importante entre vocês existir mais entrega, né? E aí, se isso for bem compreendido, a gente tem um caminho que já começa a desenhar para algo que pode ser bem feliz aqui juntos, tá? Felicidade a dois. Por quê? Lado a lado, carta do cachorro, companheirismo, uma pessoa que está ao seu lado. Muitas vezes, preste atenção no que eu vou dizer agora, muitas vezes alguém que está ao seu lado, mas a própria maneira. O que eu quero dizer? Às vezes você espera que para a pessoa gostar de você, tem que ser de uma determinada forma. Só que calha que o jeito de agir da outra pessoa é diferente do que você idealizou para a pessoa.
Então, o problema não está na pessoa, pode estar nas suas expectativas criadas, entende? Por que que eu falo isso? De repente você está se relacionando ou pretende se relacionar com uma pessoa que é intensa, que expressa os sentimentos, né? Fala o que está sentindo o tempo todo, é falante, é comunicativo ou comunicativa e não deixa dúvida, né? Gosta de se expressar realmente, de entregar nas emoções e fazer acontecer a intensidade, porque aí isso vai suprindo a sua necessidade afetiva e você fica mais tranquila ou mais tranquilo, né? Então, assim, quando você cria, por exemplo, esse tipo de expectativa e a pessoa não age assim, você tende a achar que tem alguma coisa errada. E muitas vezes não tem, é simplesmente o jeito da pessoa que é diferente do que você idealizou, né? Por que que eu falo isso? Porque nós temos a torre, que pode mostrar exatamente a situação entre vocês aqui de se respeitar as individualidades. Talvez você esteja lidando com uma pessoa que sinta a necessidade do próprio espaço. Ou seja, não é porque se relaciona com você ou porque está te conhecendo, criando uma situação a dois, que vai ter que estar com você o tempo todo e que a vida vai ter que ser 100% ao seu lado e conversar toda hora e toda hora fazer coisas juntos. Pode ser alguém que não goste de conduzir a vida afetiva dessa maneira, alguém que não goste de muita carência, de grude, sabe? Uma pessoa mais independente, que precisa lá viver a vida dela, o jeito dela e combinar ao mesmo tempo as coisas com vocês e esse equilíbrio, tá? Então, de repente, essas cartas aqui estão mostrando uma dificuldade emocional sua, né? Uma dificuldade para confiar, uma necessidade de querer controlar a vida da outra pessoa, ou mesmo é, uma divergência entre as expectativas que você pode ter criado no comportamento dele ou dela e a forma como a pessoa age com você. Por quê? Você quer mais intensidade, talvez você precise de mais intensidade, de mais demonstração afetiva. E você está lidando com alguém que não tem essa característica, o que não significa não gostar de você. Gosta de você porque temos a carta do cachorro, mostrando alguém ao seu lado, companheirismo, alguém com quem você pode contar, mas é importante você entender o jeito dele ou o jeito dela, né? E essas cartas falam sobre felicidade a dois, então, sim, né? Porque eu expliquei tudo isso para mostrar, de repente, um entendimento que você precisa ter sobre o seu relacionamento, ou sobre o jeito de ser, o jeito de agir da pessoa de quem você gosta, da pessoa que você tem ao seu lado, ou que você pretende ter ao seu lado, né? Porque você consegue caminhar mais dentro dessa energia para entender como as coisas funcionam entre vocês e aí, né, fazer florescer, as coisas darem certo, tá? A carta da Torre tem um aspecto muito legal também, que é o de um relacionamento sólido, firme, duradouro. Isso daqui, junto com a carta do cachorro, é excelente com a ideia de companheirismo, tá? Então são cartas que mostram uma felicidade a dois, sim, e que mostram que essa energia aqui de dúvidas, incertezas, medos, inseguranças das nuvens pode ser afastada daqui, né? Que de repente está presente no seu emocional ou no emocional da outra pessoa com você, pela dificuldade de entendimento de como as coisas funcionam a dois. Então essa leitura te ajudou mais nesse aspecto, né? Perceber mais como é lidar com ele ou com ela. E aí você entende que dá para ser mais leve, que não precisa se preocupar tanto, que não há necessidade de controlar a vida da pessoa de quem você gosta, deixar fluir, confiar, até porque a carta do cachorro está aqui mostrando que você pode confiar nele ou nela, tá? Então essas cartas falam sim sobre felicidade a dois, né? Desde que tudo seja bem entendido e desde que você também, ao receber todas essas informações, considere que isso é compatível com você. Por quê? Se você entende que você é uma pessoa muito intensa e que você precisa de alguém igual a você, né? Que tenha aquele fogo da paixão e que o tempo todo esteja demonstrando sentimentos, esteja expressando o que sente por você e queira o tempo todo criar situações a dois, que seja uma pessoa que quer ficar junto o tempo inteiro. Se você precisa de alguém assim, né? Então é importante você entender que a pessoa que você tem ao seu lado ou a pessoa que você deseja ter ao seu lado não é assim, tá? Então você precisa saber compreender o jeito da outra pessoa para ficar numa boa com ele ou com ela. Aí, nesse caso, a felicidade a dois aqui depende muito também de como você se sente nesse aspecto. Ou seja, as suas necessidades afetivas são supridas assim? Beleza, né? Aí segue o barco aqui.
Agora, se você achar que não, para mim não serve, para ficar ao meu lado tem que ter intensidade, tem que querer ficar junto comigo o tempo inteiro, porque eu sou assim, é como eu preciso, aí algumas dificuldades a dois então podem surgir, né? Aí talvez a felicidade não tenha tanto espaço para se manifestar. Então, vai muito também de como você vai se enxergar, o seu autoconhecimento nessa parte, né? De como eu interpretei tudo isso para você, tá bom? Agora vamos ver aqui na direita o que está atrapalhando ou o que pode atrapalhar vocês. De alguma maneira, já vimos em partes aqui, né, principalmente com as nuvens, inseguranças, incertezas, medos. Então já vimos um pouquinho, mas vamos tratar mais pontualmente aqui na direita, o que pode atrapalhar ou que está atrapalhando vocês. Cartas então aqui das estrelas, dos caminhos e do cavaleiro, tá? 16, 22 e 1. Então, o que de repente está atrapalhando ou pode atrapalhar vocês? Olha só, carta das estrelas mostra o quê? Aliás, é a mesma carta que apareceu nessa mesma pirâmide com o baralho da esquerda, então eu vou ter que repetir a informação aqui, tá? A carta das estrelas, ela tem uma mensagem que é positiva por si só, uma carta que traz energia boa, de sucesso, de êxito, sonhos, as conquistas, as realizações. Qual é o problema das estrelas? Sonhar demais e viver de menos, né? Pensar demais, idealizar demais, planejar demais. Então, é sempre a cabeça no futuro e se esquecendo do presente, do dia de hoje, do que está acontecendo agora, tá? Isso daqui vai combinar muito com essa carta das nuvens no sentido das preocupações, né? A própria palavra já diz. Preocupação, aquilo que não está acontecendo. Então, você com medo do que pode acontecer entre vocês, né? Por exemplo, como eu expliquei aqui, o medo de a pessoa te trair ou de não corresponder ao seu sentimento, ou você percebendo alguém que gosta de ficar mais no próprio canto e aí parece que não tem interesse em você. Vimos que não é nada disso, tá? Mas essa carta das estrelas, então, pode apontar muito para preocupações combinada com as nuvens ali, né? E aí, isso pode gerar o quê? A situação aqui de baixo, olha, das dúvidas aqui na carta dos caminhos, né? E o cavaleiro sem saber qual rumo tomar. Então, uma relação que pode acabar perdendo o rumo se uma das partes, ou se você, ou se ele, ou se ela, ou se vocês dois juntos, se entregarem às preocupações de modo geral, tá? Porque isso vai refletir, gente, falta de confiança. Em primeiro lugar, falta de autoconfiança, né? Então, assim, você precisa ser uma pessoa autoconfiante para se relacionar com alguém, porque é o que você vai entregar, né? E você precisa acrescentar na vida da outra pessoa. Não é só esperar que a outra pessoa te faça feliz, você tem que fazer ele feliz ou ela feliz também, tá? Então, para isso, você tem que carregar o seu brilho próprio, a sua energia, a sua confiança para viver. E é assim que você vai também conseguir confiar na outra pessoa, porque isso é agir de uma forma com entrega para as coisas. Se a gente fica com medo de tudo que a gente se propõe a viver, né, com a preocupação de tudo que a gente pretende viver, a gente não consegue aproveitar bem nada. Essa é a verdade, tá? Então a gente está falando aqui de uma situação que de repente está atrapalhando vocês, ou que pode atrapalhar nesse sentido, das preocupações dominarem e aí vocês criarem de repente tensões emocionais, isso está também aqui nas nuvens, desnecessárias, e isso travar o andamento da relação, porque aí vem essa energia do cavaleiro que é de progresso, que é de coragem para viver, travando na encruzilhada dos caminhos aqui, sem que vocês consigam tomar um rumo juntos, tá? Então, muito importante o entendimento dessa situação, não deixar as preocupações dominarem, né? Tá percebendo que o pensamento está indo muito lá para frente, criando muita situação, muita minhoca na cabeça? Opa, traz de volta, dia de hoje, presente, realidade, pés no chão, tá? Viver o que está acontecendo agora e confiar, gente, tá? É assim que a energia do amor se apresenta também. Então, essa situação está atrapalhando ou em algum momento pode acabar atrapalhando a caminhada de vocês, né? Não permitir, tá legal? Agora vamos abrir o tarô então para complementar. O que vem aqui? O imperador. Olha que interessante. O imperador é sobre o quê? Sobre autoridade, né? É um arcano de muita força. Então isso fala sobre o quê?
a característica que você precisa trabalhar de autoconfiança, tá? Porque o imperador, sendo uma figura de autoridade, como é que ele vai exercer essa autoridade sem autoconfiança? Percebe? Que aí ele deixa o reino dele se perder, ele deixa o que nesse caso? A felicidade dele se perder. E não é do que a gente está falando aqui na sua leitura, da felicidade a dois, se é possível ou se não é, e o que está atrapalhando, o que pode atrapalhar, certo? Então, autoconfiança, né, e saber confiar, nós vimos que foi a chave de tudo aqui, tá? Resumindo a sua leitura agora com todas as cartas abertas, né? Mostramos que dá para ser feliz juntos, mostramos o que está atrapalhando ou em algum momento pode acabar atrapalhando. E o imperador, com essa ideia da firmeza, da figura de poder que ele é, da autoridade que ele exerce, né? Para quê? Para controlar o próprio reino, para manutenção das coisas ali, para prosperidade. E para que ele consiga se posicionar com essa figura de, de autoridade que ele é, ele precisa de autoconfiança. Se faltou isso, quem é que vai respeitar o imperador, né? Se ele não confia em si, como é que uma figura de liderança vai querer liderar alguém se não confia no que pode realizar, tá? Então, isso daqui, se faltar essa energia para você, para ele ou para ela, para vocês dois, se faltar essa energia do imperador, que é a de manutenção do que vocês constroem juntos, das conquistas, valorizar as conquistas que vocês alcançam, administrar bem isso, cuidar bem de tudo, tá? Prezar pelo que vocês realizam. Isso está no imperador, para que vocês consigam construir passo a passo, né, gente? A felicidade, a gente está sempre construindo isso, é o dia a dia, é a forma como a relação vai se desenvolvendo. Então, prezar por isso, valorizar cada conquista juntos e saber confiar, porque só assim é que dá para cuidar da felicidade. Tá bom, gente? Então, vimos a resposta aqui dá para ser feliz juntos? Sim, com todo o entendimento, com todas as informações que apareceram aqui, né? E mais o que tivemos aqui também. Então, se você precisar, reveja essa leitura. Foi bastante coisa que eu falei, bastante informação. Como eu disse lá no comecinho, é praticamente uma consulta que você tem a chance de ganhar aqui, né? Considerando o tema que eu trago em cada vídeo. Então, se o tema foi importante para você, foi bastante informação que você teve a chance de ganhar nessas cartas abertas aqui na mesa. Então, aproveite da melhor forma todas essas informações, tá? Para construção ou para manutenção da sua felicidade com quem você ama. Certo, gente? Fico por aqui então. Um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.